Continuando aqui nosso estudo, vamos falar sobre Ezequiel, capítulos 35 até 37, onde diz que um novo coração e uma nova vida estava surgindo ali em Jerusalém. Logo após a destruição, Edom tentou anexar as terras que no passado pertenceram a Judá e Israel. Isso é capítulo 35, versículo 10. E isso foi naturalmente a causa de uma grande preocupação entre os cativos que sabiam da impossibilidade de retornar a terra prometida, e suas terras fossem tomadas. Ezequiel confortou o povo com profecias e palavras de esperança. Aí já começou a haver uma esperança para esse povo. Ele citou que Edom não somente iria ser destruído, mas que eventualmente o povo de Israel seria reunido em sua própria terra, tendo a seguir uma época de ampla restauração nacional. É importante notar que, além da sua volta à terra de Israel, o povo iria retornar ao Senhor nos últimos dias. Ele decretou uma regeneração nacional, com um período em que o povo adquire novos corações. Porque estava havendo ali perdão, regeneração e compreensão. Na regeneração diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Na parte da cooperação diz: porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. E quando se trata do perdão, ele disse: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha que coisa maravilhosa. Deus é extraordinário, né? Deus é lindo, é maravilhoso. Quando Ele quer, de alguma forma, que haja uma transformação, Ele manda a instrução para o povo. Ele ficaria sabendo que a purificação, a regeneração e a operação do Espírito são necessários à sua entrada no reino milenar de Cristo. O mestre então empregou esses mesmos requisitos concernentes ao seu Rei eterno, dizendo: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem disse isso? Você se lembra? Lá em João capítulo 3, versículo 3, o Mestre Jesus Cristo. Então, gente, é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Depois de Ezequiel 37 em diante, já vem falando ali sobre o vale de ossos secos. Os ossos que reviveram. Ilustra ali esse capítulo 37, a verdadeira regeneração de Israel. Os ossos secos no vale representavam os judeus no estado de mortos espiritualmente. Não somente estavam eles mortos, mas os seus ossos estavam espalhados por toda parte e enterrados pelos povos da terra. E houve então um ajuntamento de ossos, que representou o ajuntar dos judeus a Israel. E isso é maravilhoso. Já presenciamos aí muita coisa a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel. E diz que esse milagre ainda está incompleto, porque os ossos, apesar de já terem se juntado, ainda estão espiritualmente sem vida. Então, Deus começou a trabalhar sobre tudo isso, dando ordem a Ezequiel para profetizar aos ossos secos pela segunda vez. Olha que coisa linda. Enquanto ele estava falando, o vento do Espírito Santo moveu-se sobre os ossos, né? E eles ressuscitaram como um grande exército do Senhor. Olha que coisa linda. Dá vontade de ficar falando o tempo todo aqui, porque essa visão aí do Vale de Ossos Secos é algo tão maravilhoso, tão lindo. Há uma sequência muito grande aqui dessa união dos ossos, né, que é o chamado sermão dos 2 pedaços de pau. Ezequiel foi instruído por Deus a tomar 2 pedaços de pau e a escrever num deles o nome de Judá e no outro o de Efraim,
Em seguida, ele devia juntar os dois numa só mão, ilustrando a profecia da união final de todas as tribos de Israel. A Bíblia, em todo o contexto, tudo que está escrito tem um grande significado. Não só naquele tempo, mas trazendo para nós hoje. E nós sabemos, lá em Apocalipse, qual fim terá todos aqueles que estão unidos com Deus. Nós sabemos qual fim terá aqueles que vivem afastados do Senhor. Todos aqueles que estão mortos espiritualmente. Porque a morte espiritual, no meu ponto de vista, é a pior morte que existe. Não é a morte do corpo, é a morte espiritual. Nós precisamos reviver ali o Espírito de Deus em nós todos os dias, fazer renascer essa chama, fazer acender essa chama dentro de nós, para entender tudo aquilo que Deus está soprando aos nossos ouvidos e aos nossos corações, através do poder do Espírito Santo. E aqui diz que o clímax glorioso dessa união das tribos, unindo as duas tribos, é a promessa de que um dia os dois reinos retornarão a Deus sob a liderança de um descendente de Davi, que era Cristo, que será então seu verdadeiro pastor. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Isso está no verso de número 24 de Ezequiel 37. Isso aí tudo é um passado bíblico que nós podemos trazer para a nossa vida como exemplo para que vivamos nos conformes de Deus. Então, se você acha que a Bíblia é antiquada, é velha, caducou, você está enganado. A palavra de Deus é tão atual que ela continua nos ensinando sobre tudo que deve ser feito nessa nação chamada Brasil. Sobre tudo que deve ser feito por todas as partes do mundo. Mas parece que o homem está morto espiritualmente a ponto de ter os seus olhos travados e não enxergar a realidade de Deus sobre as nossas vidas. Dentro do contexto bíblico da palavra do Senhor, do Deus que fala conosco, ainda hoje, nesse tempo. Eu deixo aqui Ezequiel para você meditar todo o livro de Ezequiel sobre tudo que nós precisamos mudar nas nossas vidas, nessa nação, por toda parte do mundo. Porque Deus continua falando conosco através da sua palavra.